Vamos falar agora um pouquinho sobre paixão, virtude e loucura, né? Então, mesmo admitindo-se que a paixão seja uma espécie de patologia, ou seja, de doença, vem do grego patos, quer dizer doença, dor, sofrimento, ou seja, paixão é uma doença que nos causa dor e nos faz sofrer. Por isso os estoicos defendiam a apatia, ou seja, não devemos nos apaixonar, porque ela nos leva à infelicidade, ao sofrimento, à dor. Então a melhor forma de ser feliz é você não se apaixonar. Pegue, mas não se apegue, é o lema aí, né? Então é uma espécie de patologia, de loucura. Apenas isso bastaria para condenar a paixão? Essa pergunta tem endereço certo, né? Você provavelmente já ouviu falar de Dom Quixote, o personagem criado pelo Miguel de Cervantes, o espanhol, né, que viveu entre 1547 e 1616. Quixote é um apaixonado por livros, assim como eu. Mas graças a Deus, ou graças a não sei quem, eu ainda não me tornei um Dom Quixote, né? Apaixonado por livros de cavalaria a tal ponto que passa a interpretar o mundo em que vive como se fosse um romance de cavalaria. Ainda bem que eu ainda não achei que minha vida é um livro de filosofia, de psicologia, de economia, de política. Ainda bem que eu não viajei nessa maionese ainda. Quem sabe, até o fim da minha vida, eu surte, fique louco. Todo mundo fala, pelo tanto que eu leio, pelo tanto que eu estudo, um dia eu vou ficar louco. Eu acho que eu já sou louco, mas não sou louco a ponto de ser um Dom Quixote da vida. Então, é um apaixonado por livro a tal ponto que vai interpretar o mundo em que vive como se fosse um romance de cavalaria. Assim, sua paixão tem por consequência a perda do juízo. Contudo, a despeito de sua loucura, perdi aqui onde estou. Quixote revela possuir um excelente caráter, um sujeito bom caráter, né? Ele perde juízo, às vezes eu perco o juízo, mas não por conta de estudar, de ler, das minhas leituras, da minha paixão por livro. Eu perco mas por conta de cachaça mesmo. Então o Quixote revela possuir um excelente caráter. Você dirá, sim, um louco pode ser um ótimo sujeito, mas a coisa é mais complicada um pouco. Lendo o romance do Cervantes, logo a gente se dá conta de que a rigor. Tô um tempo já fazendo vídeo que tá doendo no pescoço. A rigor, não há como separar a nobreza de caráter do Quixote da sua loucura. Ele é ao mesmo tempo um sujeito nobre, virtuoso, mas também louco de pedra, né? De sua paixão pelos ideais de cavalaria e, por fim, pelo seu desejo de agir como se ele fosse um cavaleiro. Então, um sujeito apaixonado pela cavalaria medieval, pelas novelas de cavalaria, mas um sujeito virtuoso, mas completamente louco. Você conhece alguém assim? Que é apaixonado, um cara do bem, mas completamente surdo. Eu acho que eu sou sim, mas não no nível ou igual o Dom Quixote, né? Também no caso de Medeia, vocês devem conhecer o mito de Medeia. Medeia foi traída pelo marido e para vingar-se matou os filhos, né? Embora de modo indireto a paixão, a dor, o sofrimento e a doença dela se vincula ao prazer, também tem esse viés, essa conotação à paixão. A paixão ao mesmo tempo nos faz sofrer, ela nos dá um prazer imenso quando você está com o objeto da sua paixão, quando você o possui. Então, o prazer de se vingar, né? Não só o prazer de estar com o Jazão, mas agora, depois de ser traída, se vingar do Jazão. Então, antes disso, a paixão de ódio é marcada pelo desprazer, pelo sofrimento, pela dor, né? De se ver traída. Don Quixote, por sua vez, apesar de passar por dezenas de sofrimentos físicos, vive em constante prazer. Ele está só gozando ali, não está sofrendo. Ele jura que está dentro de uma novela de cavalaria. É o seu prazer, que a imaginação sempre é criada para ele, né? Tudo se torna ocasião para ser um nobre cavaleiro. Todos os motivos da realidade, tal como ela é, são transfigurados, são transformados, né, para que o ideal dele pista. Ele consegue ver coisa de cavalaria, né? Nesse sentido, o mundo ideal de Dom Quixote também tem uma lógica interna, uma lógica que é a lógica da ilusão. O esquizofrênico também tem essa lógica, né? E a gente também às vezes cria uma lógica de ilusão na nossa vida.
Geralmente a ilusão que a gente é o cara, e o mocinho, o bonzinho, e vamos criando um vilão. Criamos a nossa novela também. Nossa vida é uma criação, uma novela da nossa mente. A gente nos coloca como protagonista dessa novela, coloca, o cria, inventa os antagonistas e vai vivendo assim, né? Com protagonistas e circunstâncias que a gente vai interpretando da forma como nos convém ou como melhor se encaixa nosso modo de conceber e pensar o mundo. No entanto, independentemente do ponto a que chega Dom Quixote, sua paixão se vincula ao prazer como qualquer paixão. Essa é uma característica muito frequente associada ao conceito de paixão. Para muitos filósofos, não é possível pensar a paixão sem pensar também os sentimentos de prazer e desprazer. Está intimamente relacionado, ao mesmo tempo que ela causa prazer quando pelo qual você é apaixonado, causa desprazer quando você não o tem. Então, causa dor, sofrimento. Talvez seja o motivo porque a razão, a racionalidade filosófica, como capacidade de conhecer a verdade e de agir de maneira boa e virtuosa. Então a filosofia tem muita dificuldade de lidar, de pensar as paixões. Então, associadas com o sofrimento ou com o prazer, as paixões impõem toda a sua força, pois a dor perturba e o prazer produz bem-estar. Quando o prazer faz bem, nos deixa bem, a paixão, o desprazer acaba nos perturbando, tirando o nosso sono, fazendo com que a gente não consiga pensar e raciocinar direito. Alguns resultados dessas considerações sobre a razão e paixão, que parecem ser duas coisas antagônicas. Apesar que o Spinoza vai discordar um pouco, dizendo que a razão é um afeto, é uma paixão feliz, alegre. Mas um afeto, uma paixão, uma espécie de paixão. Vimos que a razão é há muito tempo classificada como uma das características que definem o ser humano. O homem é um animal racional, já dizia Aristóteles na Antiguidade. Porém, dado que o ser humano pode agir e pensar de maneira irracional, essa característica significa, antes de tudo, uma certa faculdade, uma certa capacidade de agir e pensar, que nem sempre está em completa atividade. Então o ser humano às vezes também se comporta de modo irracional, principalmente quando ele vai pelas pulsões, pelas paixões, pelos sentimentos. Né? E aí faz merda, faz cagada. Eu já fiz muitas, movido por paixões. Tanto paixões por pessoas, quanto paixões por coisas. Né? Enquanto capacidade, a razão às vezes não se exerce. Ela acaba se submetendo, se deixando de subjugar pelas paixões. Vemos então que as paixões humanas podem ser um dos principais motivos para isso, já que as suas exigências podem não estar de acordo com a racionalidade e que são suficientemente fortes para superar a razão. Então as paixões podem afetar a razão em pelo menos dois sentidos. Impedir a escolha da ação mais correta. Então a paixão pode afetar e desvirtuar a razão, fazendo a gente escolher a coisa errada. A gente não escolhe aquela que é correta, que é considerada boa, ou impedindo e faz a gente fazer aquilo que é errado, incorreto, ruim. Ou impede também que a razão exerça a sua capacidade de conhecer as coisas como as coisas são, se é que isso é possível, né? Ou a aparência das coisas. Vai ter várias filosofias que vão divergir sobre esse ponto. Se a gente conhece a realidade tal como ela é, os idealistas dizem que não, a gente só conhece a representação, a ideia da realidade. Enquanto os idealistas, né? Os realistas dizem que é possível a gente conhecer a realidade tal como a realidade é. Fazendo com que o ser humano crie ilusões a respeito do mundo de si mesmo. E quem não cria? Quem não cria a ilusão a respeito do mundo de si mesmo? A gente se acha pra caralho. Isso é uma ilusão. Como eu já disse. A gente se apaixona. A gente acredita que vai conquistar os nossos sonhos. Isso é uma ilusão. Pode ser que muitas vezes a gente é aquilo que a gente almejava, mas não quer dizer que isso vai acontecer. Eventualmente acontece, mas não é necessário. Eu, por exemplo, estou almejando com esses vídeos ficar famoso. Agora, entre o desejar e o acontecer, há uma distância muito grande.
Fazer o quê? Já tive um vídeo, quase 20 milhões de visualizações, mas ninguém conseguiu remeter esse vídeo a mim, nem meus próprios alunos, que já viram o vídeo, me conhecem. Às vezes me perguntam, professor, era você naquele vídeo? Da propedêutica de avaliação, esse professor Itu. Perdi o bonde da história, não fiquei famoso, tenho poucos seguidores em redes sociais e tô me fudendo. Quebrar de grana. Por isso que eu estou tentando aqui vender infoprodutos para vocês. E o meu infoproduto é isso, esse conhecimento, essa minha bibliografia, essa biblioteca que eu tenho mais de 3 mil livros físicos, fora os virtuais. Então, continuando aqui, agrupa faculdades que podem se exercitar de maneira divergente. É possível que o indivíduo haja de maneira correta e seja, no entanto, incapaz de conhecer a realidade. Então, razão por faculdade, então é possível que o indivíduo age de maneira correta e seja, no entanto, incapaz de conhecer a realidade. Mesmo você sendo um sujeito virtuoso, você não consegue compreender a realidade, entender, conhecer. Não adianta ser um sujeito do bem, um sujeito bom, completamente tapado, completo ignorante. E aí fodeu. Como inversamente também é possível que ele conheça a realidade ao redor de si mesmo, mas de maneira incorreta. A gente conhece o bem, isso entra, é aquele dilema que Sócrates tinha falado, e depois a ética posterior, ninguém vai concordar com Sócrates. Sócrates dizia o seguinte, se você conhece o bem, necessariamente você faz o mal por maldade. As pessoas fazem o mal por ignorância. Se você souber o que é o bem, você necessariamente... Não é bem assim, né? Que a gente vê, gente que sabe o que é o certo, o que é o correto, o que é o bem, e mesmo assim faz o errado, faz merda. São Paulo depois vai dizer isso numa de suas cartas. Cara, eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Então existe uma pulsão, uma paixão que me move a fazer merda, a fazer cagada. E por fim, a gente viu que a paixão está ligada a sentimentos de prazer e desprazer. Então ela pode tanto nos fazer gozar, como também dói, como também nos faz sofrer uma doença que nos corrói. E talvez tire daí a sua força sobre a razão. Por isso que muitas vezes a paixão acaba dominando sobre a razão. Então essa foi a reflexão que eu queria fazer sobre a paixão, a virtude e a loucura. A paixão que nos deixa louco, nos leva a fazer merda e nos impede de ser sujeitos virtuosos que têm disposição para fazer o bem e para conhecer o bem. Então é isso.